Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate, deixa a sua opinião, você sabe que eu leio todos os comentários, portanto não vai ser em vão, você vai emitir a opinião e eu vou lê-la, portanto escreva aí, se engaje nesse vídeo, é muito importante para o canal que você o faça, se inscreva aí também, e deixe o seu like, assim mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão participar dos nossos debates. Desde já, eu te desejo um belíssimo fim de semana, de muita harmonia com a sua família, de muita alegria, e que para nós, rubro-negros, termine muito bem. E o que significa isso? O Flamengo joga contra o Vasco às 6h10 de domingo, da tarde, e se nós conseguirmos uma vitória, acho que seria muito importante para poder desanuviar um ambiente muito carregado que nós estamos vivendo. Também já perdemos 3 títulos até agora, isso contribuiria para a melhoria do clima no Flamengo e daria mais tranquilidade para o treinador trabalhar, ainda que eu vá continuar fazendo as críticas, porque eu entendo que críticas são sempre muito importantes e todos nós precisamos estar sujeitos a elas. Razão pela qual eu quero que você também faça isso comigo e deixe aí o seu comentário. É o seguinte, meus amigos, jogo de domingo passa a ser crucial por várias questões. Primeiro, o Flamengo pode ser campeão da Taça Guanabara se ganhar o Vasco. Aliás, pode até ser campeão antes de entrar em campo, caso o Fluminense venha perder para o Bangu. Sinceramente, não acredito, portanto, seria muito melhor que o Flamengo ganhasse o Vasco e garantisse logo a sua vaga na final, ou nas finais do Campeonato Carioca. E aí você vai dizer assim, mas o Carioca não vale nada, mas a Supercopa também não valia, o Flamengo perdeu, a Recopa também não valia, perdemos no Maracanã de maneira vergonhosa e também perdemos o Mundial, e foi vergonhoso também porque não chegamos nem à final contra o Real Madrid. Era o que nós esperávamos, não deu para fazê-lo, porque perdemos para o poderosíssimo Al Hilal. Então, esse Campeonato Carioca passa a ser um objetivo para o Vitor Pereira. E eu acho que o Flamengo precisa ganhar o Campeonato Carioca. Por que eu estou dizendo que eu acho? Porque eu agora vou apresentar as minhas opiniões assim, porque quando eu digo que tem obrigação, o companheiro rubro-negro acha que não tem. Alguns acham que não tem, que o Flamengo disputa contra outras equipes e que é normal perder. Tem companheiros aí, meus amigos, comunicadores inclusive, que querem mudar o nosso hino, a fórceps, que pode ser vencer, perder, perder, perder e vencer. E não pode ser assim. O Flamengo tem que entrar e vencer, principalmente porque investe bastante, tem um elenco mais caro, aquele monte de argumentos que eu já realizei aqui para vocês, e vocês sabem que eu tenho razão. Portanto, não se deixem levar pelos argumentos, como eu sempre digo para vocês, me perdoem aqui o neologismo, mas passapanistas, aqueles argumentos que tendem a te persuadir a entender a derrota como algo normal. Não é normal, principalmente quando se trata do Flamengo. Torcedor realmente bastante chateado. E aí, meus amigos, o Campeonato Carioca tem uma importância enorme. Principalmente esse jogo agora, no domingo. É verdade que o Vasco vem da segunda divisão, o Vasco não vem protagonizando o futebol brasileiro, o Vasco vem sendo secundário no futebol brasileiro em função das temporadas que atravessou nesses últimos anos, mas não pode perder para o Vasco, não pode empatar para o Vasco, principalmente agora, com esse clima que nós estamos vivendo. Então seria muito bom que nós vencêssemos o Vasco. E eu quero te falar uma coisa aqui, o Barbieri não é o melhor técnico que eu já vi, mas também não é o pior. É um técnico inteligente que sabe montar o time. E se você quer saber a minha opinião, o time do Vasco está muito bem estruturado dentro do campo. O time do Vasco não tem jogadores melhores do que o Flamengo. O time do Vasco tem jogadores inferiores em termos de qualidade. Mas o time do Vasco, na minha concepção, taticamente, coletivamente, está melhor do que o Flamengo. E o Flamengo precisa naturalmente se esmerar
para poder vencer o Vasco, principalmente porque, mesmo com essa derrota de terça-feira, o rubro-negro vai ser maioria no estádio. Já pela última contagem que eu vi, tinha mais de 55 mil pessoas que vão estar presentes dentro do Maracanã, e a torcida do Flamengo é maioria absoluta, como nós já esperávamos. Mas entenda que nem essas 3 derrotas desanimaram o torcedor rubro-negro. Então essa história aí, que o Campeonato Carioca não vale nada, é falácia. Por que é falácia? Porque se não valesse, o torcedor não iria cobrar caro da sua própria família para poder comprar um ingresso. Por que cobrar caro da sua família? Porque o custo de vida, meus amigos, está muito alto e nós sempre vamos ter problemas econômicos, de maneira que o torcedor faz um esforço para poder estar lá. E dentro desse contexto, o que é que nós esperamos? Um time que se apresente dentro de campo, fisicamente, taticamente e tecnicamente, muito bem, para poder vencer o Vasco com louvor, para que realmente nós possamos nos afastar um pouco dessa crise que não foi gestada por mim, que não foi gestada por você aí que reclama, você que reclama que é apenas a melhoria, foi gestada justamente por uma série de atrapalhadas que eu tenho relatado para vocês nas lives. Aliás, hoje, sexta-feira, live às 6h30 da tarde. Não tem a live raiz pela madrugada. Hoje é 6h30 da tarde. Eu queria que você estivesse lá para que nós debatêssemos com mais propriedade. E aí, meus amigos, digo eu a vocês, o Flamengo deveria ingressar dentro de campo visando a vitória. E o que é entrar em campo visando a vitória? Não é entrar em campo, certamente, mais preocupado em não tomar gol do que mais preocupado em fazer gols. Que, no meu entendimento, esse sim é o objetivo do Flamengo. Essa sim é a essência do nosso time. E o Galvão Bueno, meus amigos, que tem muita ressonância, pôde apresentar justamente essa ideia num novo vídeo que ele gravou. Algo que eu já venho falando há muito tempo. Que o Vitor Pereira, de fato, tem uma preocupação muito mais defensivista do que ofensiva, tal como ele próprio quis vender aqui. Mas quando você vai analisar os jogos pregressos do Vitor Pereira no Flamengo, ou seja, em outros clubes, você vai sempre entender que ele sempre teve uma preocupação excessiva com a defesa. Razão pela qual, e não é à toa, eu diria, herdeiro das ideias táticas do Mourinho e do André Vilas-Boas lá no Porto. Porque é assim que ganhou. Não adianta você me dizer o contrário, porque eu analisei. Ele sempre foi dessa maneira. Isso posto, meus amigos, como vocês sabem que o Pedro não vai jogar, o que é que ele está pensando em fazer de acordo com o companheiro Vene Casagrande, que já deu furo? Ele pensa em botar um terceiro zagueiro, ou então jogar com 2 volantes, ou seja, ou melhor, jogar com 3 zagueiros e 2 volantes contra o time do Vasco, ou seja, vai amarrar novamente o time do Flamengo ali, para se proteger de não gerar o desgosto à torcida do Flamengo de levar gols, mas ao mesmo tempo não gerar a alegria para a própria torcida do Flamengo de fazer gols. Ele podia perfeitamente compor o time ali com um menino que, meus amigos, aqui eu vou usar um jargão que está sendo muito utilizado aí nesses últimos anos no futebol. Eu nem gosto de fazer isso, mas eu vou fazer. O Matheus Gonçalves está, entre aspas, pedindo passagem, porque toda vez que ele entra, ele vem muito bem. Inclusive agora, nesse jogo de terça-feira. Me arrisco até a dizer que se ele tivesse entrado no intervalo do jogo, talvez a nossa sorte tivesse sido melhor. Então, o que é que ele quer fazer? Ele quer escalar 3 zagueiros, sendo um deles até podendo ser o... E aí, você para pensar aí, né? Para pensar se de fato eu tenho ou não tenho razão, porque ele tem outras possibilidades. De fato tem. Então, o que ele quer fazer? Ele quer botar o Gerson lá na segunda volância, aí eu acho que ele jogaria com o Vidal e botaria também o terceiro zagueiro ali, que pode ser
exatamente um outro volante, que é o Thiago Maia, que foi o zagueiro que jogou agora, né? O volante que jogou como zagueiro contra o Independente Del Valle. E aí, novamente, o Flamengo com aquela linha de 5 e mais 2 volantes dentro do campo, substituindo um atacante. Meu Deus do céu! Porque se ele faz isso, essa linha de 5, apesar de que uns e outros aí disseram que não aconteceu, aconteceu porque eu não fugi das aulas de matemática e eu vi muito bem, inclusive até porque eu estava de óculos e no Maracanã eu estava lá, porque se eu tivesse sem óculos, alguém podia dizer aí, Gil, você está velho e você não enxerga, mas eu estava de óculos, eu vi de uma posição importante, sem contar, não fugi da aula de matemática, porque quem disser que não tinha uma linha de 5 fugiu da aula de matemática. Com certeza absoluta se dedicou tanto às disciplinas respectivas ao jornalismo que acabou esquecendo que a matemática é fundamental para a nossa formação. Então quem disser isso está equivocado. Então tinha realmente ali uma linha de 5. E essa linha de 5 pode ser reproduzida agora contra o Vasco. Com um zagueiro que é volante, com um outro volante na frente, que pode ser o Vidal, e mais um outro volante, que é o Gerson, substituindo um atacante. E eu aí quero perguntar a vocês, esse é o Flamengo que você quer? É esse tipo de time que você quer ver jogar dentro de campo? E ainda por cima com linhas mais baixas, partindo para o contra-ataque? Tem também aí uma outra opção, que é botar o Cebolinha. Quando eu boto o Cebolinha, as linhas recuam ainda mais. Por que não bota o Matheus Gonçalves? Quero perguntar a você. Se é desses jogadores todos o que mais rendeu, por que não bota o menino? Por que vai botar o menino no segundo tempo do jogo, não sai logo com o menino? Saudações rubro-negras, meus amigos. 6h30 hoje da tarde, 18h30, eu vou estar aqui com vocês. Eu queria que vocês participassem dessa live. Se inscreva aí, deixa o seu like, participe aí, me diga se eu estou errado. Esse é o Flamengo que você quer? Retrancado? Esse é o Flamengo que você quer? Defensivista? Você quer um Flamengo que marque lá no alto? Você quer um Flamengo que amasse o adversário? Você quer um Flamengo que faça muitos gols, porque você quer comemorar gols, que é o grande momento do futebol e também a essência do Flamengo. 18h30 eu estou aqui, hoje, sexta-feira. Saudações rubro-negras.